Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa manhã cheia de luz, de esperança, que todos tenham muita alegria em seus corações. Hoje vamos iniciar, o capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, o item 1. O que, o de que precisa o Espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunido, reunidas diante dele todas as nações, separarás uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitaste. Então estive preso se me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doentes ou presos e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhaste, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. São Mateus capítulo 25, versículo de 31 a 46. Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, nosso querido e divino Mestre, pedindo a Ele que nos sustente nas nossas horas mais difíceis, que a misericórdia do vosso amor, Senhor, se faça em favor de todos nós. E assim, ó querido Mestre, que nós possamos alegrar por estarmos neste estudo, buscando a compreensão do Evangelho, para que todos nós possamos sentir as bênçãos de cada dia. Senhor, olhai pelos enfermos dos seus lares, olhai por todos aqueles que necessitam do seu amor. Jesus, quanta dor por não compreender o seu amor, quanta dor que retrata a nossa pequenez diante da grandeza do seu amor, do seu Evangelho. No entanto, Jesus, nós te rogamos, sustentai-nos na alegria
no trabalho, na compreensão maior de que todos estamos aprendendo, de acordo com a construção e o tempo de cada um. Que os nossos lares se harmonizem e que a paz esteja conosco, que assim seja. Esse item do Evangelho é bastante interessante quando a gente pode perceber a beleza, né, que o Evangelho nos traz nessa lição em que Jesus narra de uma forma tão bela a questão do próximo, do quem é o meu próximo, né? E aí nós vamos ver que quando é que nós atendemos a Jesus, que Mateus nos mostra nessa narração. E é quando nós acolhemos, quando nós abençoamos, quando nós vestimos, quando nós agasalhamos em nossos corações aqueles famintos, não famintos só do corpo, mas aqueles que são famintos do espírito. E é por isso que nós vamos ver que na própria oração do Pai Nosso, Jesus faz uma colocação nesse sentido, quando ele nos diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Ele está nos mostrando que nós precisamos entender que todas as vezes que nós estamos agasalhando um irmão, nós estaremos também agasalhando aqueles que caminham conosco. Então, nós encontramos nessa beleza, nessa grandeza, lições que nos levam a pensar, a justificar tudo aquilo que nós fazemos, especialmente para aqueles que estão dentro do nosso lar. Então, nós reconhecemos que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos traz nessa lição de hoje a grandeza do seu Evangelho. É preciso que a gente dê assistência a todos aqueles que precisam, porque quando fala, porque tive fome, me destes de comer, e tive sede, me destes de beber, ele estava referindo a todos aqueles que nós também agasalhamos, e aí nós vamos ver que é o princípio básico da solidariedade que todos nós devemos ter para com os nossos irmãos. E nessa direção da solidariedade humana, nós, à medida que nós vamos avançando, à medida que nós vamos compreendendo, nós vamos ver que dentro de nossa casa, dentro do nosso lar, precisamos estar observando qual é a necessidade daqueles irmãos que estão conosco. E se nós estamos verdadeiramente conscientes para que nós possamos auxiliá-lo de tal forma que nós o levantamos, soerguendo a sua esperança, trazendo para ele novos esclarecimentos. Nós vimos isso, que o apóstolo Paulo nos fala de uma caridade tão sublime que nós realmente estamos longe de vivenciá-la. Mas Jesus, que é o divino amigo, nos recomenda: dai de graça o que de graça recebestes. Isso para nós é algo assim que nos alegra, porque nós sabemos que todas as nossas expressões do pensamento, no âmbito do Evangelho, na conotação de um cristão, de um espírita cristão, nós vamos ver que todos nós ainda não possuímos a grandeza que o Cristo espera de nós, mas todos nós estamos nos esforçando para nos tornarmos melhores. E não é separar, como o Evangelho nos fala, os bodes das ovelhas, ou seja, os bons dos ruins, não. Todos nós, hoje, estamos mesclados entre sombras e luz. E é claro que ninguém tira nada do outro quando ele nada possui. Mas tudo que nós pudermos dar, nós devemos dar.
E nós aí vamos ver que todos os valores que nós já conseguimos construir é devido ao esforço moral que cada um de nós temos adquirido durante o nosso percurso de evolução. Então, o pão, a moeda, o cobertor, né, nada disso nos pertence, nós sabemos disso, nós não vamos levar nada. Então, por isso que quando nós doamos para alguém, nós ajudamos, nós estamos aumentando, contabilizando a nossa, na chancela divina, tudo aquilo que nós estamos amealhando para que, quando desencarnarmos, nós vamos entender e vamos ver também o valor da benevolência e também o valor que a beneficência abre para todos nós. Então, nós precisamos compreender que toda mensagem ela tem um valor extraordinário. É por isso, meus amigos, que Emmanuel tem nos trazido tantos roteiros sublimes para que nós possamos compreender o que é assistência fraterna, que vai demonstrar sempre a nossa atenção para com o nosso irmão, abrindo o coração para que nós possamos não só reconfortá-los, mas também sustentá-los. E é por isso que todos nós estamos sentindo dia a dia que quando João Evangelista nos diz, né, que são chegados os tempos em que explicados os erros se tornarão verdade, ensinar-vos-emos o sentido exato de todas essas questões, até mesmo das parábolas que vamos falar, nós vamos ver que existe uma correlação muito forte entre o que nós já aprendemos e o que nós temos feito. Então, nós vamos ver que a doutrina espírita, cada dia, ela nos traz um novo horizonte de entendimento para que nós possamos deixar que a verdade nos sustente, que a verdade nos fortaleça. Então, todas as vezes que nós sentirmos fortalecidos pelo amor do Cristo, nós vamos ver que nós estamos agasalhando o nosso irmão. Isso para nós é extremamente importante, porque nós vamos sentir que a benção divina, ela se faz a todos os dias, até mesmo com a nossa mediunidade. Quantos espíritos ainda podemos assistir? Quantos espíritos ainda podemos distribuir com os nossos irmãos? Então, nós entendemos que todos nós, nessa grandeza que Jesus tem nos concedido, nesta reencarnação, nós vamos ver que somos capazes de dar um sorriso, de dar um apoio, de olhar um mendigo com gesto de brandura, auxiliar com um pedaço de pão, abençoando cada dia mais aqueles que estão no nosso lar, que ainda não compreenderam a grandeza da oportunidade reencarnatória. Tudo que nós podemos fazer para o próximo, nós estamos servindo a Deus, a Jesus e àqueles que caminham conosco. Quando Jesus traz essa colocação, quando agasalhastes o irmão é a mim que estás fazendo, é para mostrar a nossa irmandade, filhos de uma mesma paternidade divina. E nós não podemos esquecer que esse divino amigo, que é o Mestre, olha e nos auxilia, estimulando-nos a mudar os passos de nossa caminhada e que a gente possa também realizar os nossos atos em silêncio, para que tudo isso ganha também uma repercussão na acústica de nosso espírito. E, em verdade, tudo aquilo que fizerdes ao menor dos pequeninos, é a mim que o fizestes. Isso, amigos, é de extrema importância quando nós vamos perceber a grandeza do Mestre. Então, quando
Paulo, né, ao encontrar com Jesus, e fala: Senhor, desejas que eu faça, né? Senhor, que queres de mim? E nós também devemos perguntar: Senhor, que desejas que eu faça? Então, nós vamos ver que muitas vezes na nossa consciência, ele vai falar conosco: sedes bons amigos, para que possam entender todas as dores de nossos irmãos. Então, nós temos muito para conosco, e Deus, nosso Pai, tem nos pedido, né, pelos recados que Ele tem nos dado, pela dor, pelas dificuldades que chegam até nós, e por isso que Ele nos enviou Jesus. Porque Jesus é aquele Espírito que já tinha uma experiência que ainda nós vamos gastar séculos. Por isso que todo bem que fizerdes no mundo, no último dos pequeninos, e em verdade é a mim que o fizestes. É isso que ele tem nos ensinado. Então, hoje nós gostaríamos de pedir a todos que refletissem muito na sua caminhada, que muitas vezes nós podemos ser a fonte da água pura que Jesus mostrou à mulher samaritana, para que nós possamos matar a sede. Possamos também dar um pão para os famintos, possamos vestir e aconchegar aqueles que chegam até nós. E é por isso que as lições do Cristo precisam ser estímulos vivos para a nossa caminhada. Quando ele nos diz: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um desses mais pequenos de meus irmãos, foi a mim que fizestes. Apressa-te no cumprimento do dever, porquanto todas as vezes que te furtares a prática do bem, estará em essência negando auxílio àqueles a quem tudo devemos. Então, fica aí nossa recomendação, né, desta manhã, nossas reflexões que cala profundamente o nosso espírito, num convite amigo e fraterno, para que todos nós possamos verdadeiramente sentir aquilo que o nosso Mestre está nos convidando. E assim, Jesus, nós pedimos a misericórdia do passe. Auxilia-nos, Jesus, para que possamos entrar em comunhão com a espiritualidade amiga, que cada um possa fazer as suas rogativas e entrar na sintonia com aqueles espíritos que tanto te ajuda, te auxilia. Que a água seja fluidificada e que a bênção do amparo se faça em favor de todos nós. Obrigado, Senhor. Recebam nos seus corações amigos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Jesus nos agasalhe, que Eurípedes esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.